NRs, nós temos várias NRs. Então, assim como nós temos várias NBRs e várias INs. Cada um desses documentos vai tratar de um assunto específico. Essa que nós vamos tratar hoje é a NR5, tá? Então, uma característica bem bacana que eu gosto das NRs é essa organização que ela traz com relação à cronologia do texto. O que é a NR? Que teve várias atualizações. Então, ela foi publicada pela primeira vez naquela primeira portaria, lá em 78, a prof falou naquele histórico da segurança, que foram publicadas naquela época mais de 20 portarias, né? Então, essa ANR ela foi publicada também naquela época. E aí, pessoal, uma outra data importante aqui, a data dela e a data de portaria do Ministério do Trabalho, que era diferente, né? Vão ver que vai mudando. No dia 6 de julho, somente que ele foi para o DOU, certo? Então, ele foi publicado aqui, ficou na fila lá, somente foi publicado no Diário Oficial nessa data. Então, sempre vocês vão ter duas datas, né? A data em que foi publicada a alteração, fechou-se o texto, e depois a data em que isso foi lá para o nosso Diário da União. Então, pessoal, o que a gente consegue observar aqui? Que teve várias atualizações. Esse mesmo texto, toda vez que era necessário acrescentar alguma informação ou retirar alguma informação. Então, a gente diz que as normas, elas são um organismo vivo, né? Elas estão sempre em adequações. E vocês devem ter escutado nesse nosso último governo, que uma das metas dele era justamente fazer uma atualização nas normas regulamentadoras, né? Então, ou seja, em todos esses textinhos aqui. Com o passar dos dias, das aulas, que nós formos estudando elas, vocês vão entender o quão rígido é você conseguir seguir, o quão difícil é você conseguir seguir todas as determinações que nós temos nessas normas, tá? Mais uma vez, o Brasil é quem tem a melhor carta em segurança do trabalho, tá? Então, ela é realmente bem rígida, o que faz com que não se consiga seguir, né, como a risca, como deveria. Então, aqui em 83, ela sofreu uma revisão, em 94, em 99, né, duas revisões aqui. Essa aqui é a retificação, né? Então, só para atualizar aqui. 27 de maio de 99, depois 27 de maio de 99 de novo, né, em duas portarias, na sequência. Depois em 2001, e assim vai, 2007, 2011, e a última atualização dela foi 2019. Aí, o que eu acho legal também que ela traz? Ó? Podem ver que ao longo do texto, ela vai trazendo isso aqui, ó. Esse texto aqui, então, foi dado pela portaria de 99. Então, foi essa atualização aqui que trouxe esse texto. Não tinha. Depois, um dos itens aqui, ó, revogado pela portaria de 2011. Então, ela vai dando essa sequência lógica durante todo o texto. E isso é importante porque, como ela tem o poder de lei, de repente você hoje é autuado por algo que aconteceu há 5, 6 anos atrás. E aí você vem na norma e vai ver se 5 e 6 anos atrás aquela exigência já era feita. Às vezes não, né? Às vezes ela foi incluída num texto posterior. Então isso eu acho bem importante que ela traz. Então todas as normas, elas são apresentadas nesse formato. Então, o objetivo principal dela é instituir, né, essa comissão interna de prevenção de acidentes, chamada CIPA. E essa CIPA, então, ela vai atuar como? Na prevenção de acidentes e doenças, né, também, decorrentes do trabalho. Falando, eu trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Então, o objetivo é que essa comissão, ela consiga auxiliar, né, conciliar o trabalho com a saúde, né, e a preservação da vida desse trabalhador. Então, quem deve constituir a CIPA? Primeiro, né, quem tem que ter a CIPA? Quem são só instituições privadas? Isso é um ponto importante, porque nós falamos aqui que as NRs, elas são direcionadas para quem é seletista, ou seja, quem tem carteira assinada. Mas aqui vem da importância da CIPA. Olha, ela deve ser constituir CIPA, né, por estabelecimento e mantê-la em regular funcionamento. Empresas privadas,
públicas, sociedades de economia mista, órgãos da administração direta e indireta, instituições beneficentes, associações recreativas, corporativas, bem como outras instituições que admitam trabalhadores como empregados. Vocês conseguem entender a dimensão? Se eu tenho uma lojinha aqui na garagem de casa e eu tenho um empregado registrado, é minha obrigação ter uma CIPA. Tá? Então, qualquer organização, qualquer instituição que tenha empregados, ela vai ter que constituir uma CIPA. Tá aqui, isso vale como lei, certo? Então, quem tem o pai aí tem alguma coisa, já se atente para o negócio. Vocês não têm CIPA, vocês estão infringindo uma lei. Então, as disposições contidas nesta NR aplicam-se no que couber aos trabalhadores avulsos, né, que são autônomos, e às entidades que lhes tomem serviços, observadas as disposições estabelecidas nas normas, Muito bem. As empresas instaladas em centros comerciais ou industriais estabelecerão, através dos membros da CIPA ou designados, mecanismos de integração com o objetivo de promover, então, o desenvolvimento de ações de prevenção, tá? Então, esse é o objetivo principal da CIPA. Agora sim, agora a organização. Então, ela será composta por representantes do empregador, dono da empresa, e dos empregados, tá? Carteira assinadinha lá, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro 1. Então, a gente vai seguir até o quadro 1 para ver como ela é dimensionada. Mas, basicamente, ela vai ter igualmente, né, representantes eleitos dos empregadores e representantes do empregador. Então, ela tem que conversar, né? Essas duas, empregador e empregados, precisam conversar dentro desse grupo. Os representantes dos empregadores, né, tanto os titulares como os suplentes, serão por eles designados. Então, não tem eleição aí. O empregador, ele vai ser representado por quem ele escolher. Tá? Então, ele escolhe pessoas da gestão, enfim, que vão representar o empregador. E já os empregados, né, tanto os titulares quanto os suplentes, eles são eleitos, né? E aqui ele diz que eleitos em escrutínio secreto, ou seja, em voto secreto, né? Do qual participem, independente de filiação sindical, então isso às vezes gera muita confusão, né? Ah, eu não faço parte do sindicato, eu não posso votar na CIPA, não tem nada a ver. Exclusivamente os empregados interessados. Isso quer dizer também que não é obrigatório. Vota, né? Somente quem tiver interesse em participar, tá? Então, o número de membros, número de membros titulares e suplentes vai considerar a ordem decrescente dos votos, né? Ou seja, quem recebeu mais para quem recebeu menos. E o dimensionamento dele através desse quadro 1, tá? Que está ali na sequência que nós vamos ver. Quando o estabelecimento não se encaixa nesse quadro 1, que nós já vamos ver ali na sequência, a empresa, mesmo assim, ela tem que designar um responsável por cumprir os objetivos da CNR. Então, por exemplo, eu tenho na minha empresa só 3 empregados, é uma empresa que não tem risco na atividade que exerce. Então, ali no quadro não me dá obrigatoriedade de ter, né? Não me dá obrigatoriedade, não me dá o dimensionamento, não me diz quantos eu preciso ter na CIPA, porque a minha empresa é muito pequena, às vezes eu só tenho um empregado, como é que eu vou constituir uma CIPA? Então, eu tenho que designar esse um empregado como sendo responsável por fazer seguir as recomendações que estão aqui nesse documento, tá? Então, eu tenho que ter um cipeiro, né? Pelo menos, já que eu não consigo constituir um grupo, não tenho um grupo para constituir uma CIPA, eu preciso pelo menos ter um empregado para ser o responsável por isso, tá? Aqui ele traz, é vedada a dispensa arbitrária ou, vou falar aqui primeiro da eleição, ó. Então, o mandato, né? O mandato de um membro da CIPA é de 1 ano. Então, aquela CIPA é eleita, né? Os representantes dos empregados é eleita e fica, então, no mandato durante 1 ano. Encerrando aquele mandato, ela pode participar de uma reeleição, somente uma. Então, ela pode ficar, o empregado, né? O empregado, ele pode ficar, então, como cipeiro por até 2 anos, se ele for eleito, então, nesse segundo mandato. E aí, pessoal, o que motiva muito os funcionários se candidatarem para fazer parte da CIPA? A dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para o cargo, né, de direção de comissões internas de prevenção de acidentes.
Então, essa pessoa, ela não pode ser mandada embora, né? Ah, só se for por justa causa. O que, que caracteriza a justa causa? A gente tem vários outros fatores que caracterizam justa causa. Então, a gente vai falar depois somente disso. Não utilização do EPI, por exemplo, é uma delas. Pode dar demissão por justa causa, tá? Mas fora isso, o empregado ele tem uma certa estabilidade, né? Aqui ele fala o seguinte, ó, do empregado eleito para cargo de direção das comissões internas de prevenção. Então, se nós seguíssemos ao pé da letra, somente o vice-presidente que teria essa estabilidade. Mas, por convenção, todos os cipeiros acabam tendo essa estabilidade, tá? Desde o registro da sua candidatura. Então, até um ano após o final do seu mandato. Então, imaginemos aqui. Ele se candidatou. A partir do momento que ele se candidata, ele não pode mais ser mandado embora, tá? Teve a eleição e ele se elegeu. Ele se elegeu e ficou um ano no mandato, certo? Ficou um ano no mandato, depois ele se candidatou de novo, se reelegeu, ficou 2 anos no mandato. Ele saiu, se desligou da CIPA. Ele tem mais um ano nessa estabilidade, que ele não pode ser mandado embora. Então, o que acontece? Muitos trabalhadores acabam se motivando a fazer parte da CIPA somente para garantir essa estabilidade, e não realmente porque quer trabalhar, né? Enfim. E aí acaba que a CIPA, muitas vezes, ela é criada, tá lá no papel, mas as ações dela, elas não são direcionadas especificamente para a área de segurança. Às vezes, as CIPAs, a gente vê muita CIPA que se reúne para discutir questão de serviços gerais, né? E não propriamente em ações voltadas para a segurança do trabalho. Então, esse ainda é um desafio, né? Que nós enfrentamos com a CIPA. Está aqui no regulamento, diz o que ela tem que fazer, a função, mas acaba sendo que na prática isso não acontece muito, né? Então, serão garantidas aos membros da CIPA condições que não descaracterizem suas atividades normais da empresa, ou seja, ele é cipeiro, mas ele continua exercendo as suas atividades, né, normalmente. Sendo vedada, inclusive, a transferência para outro estabelecimento sem a sua anuência, né? E isso está na lei também. Então, ele traz aqui o artigo e eu trouxe para vocês. Então, lá na CLT fala isso, que o empregador, ele não pode simplesmente mandar, né, o trabalhador trabalhar em outro ambiente, em outra empresa, em outro local, a não ser, né, com a sua anuência. E aí ele traz ressalvado o disposto nesse artigo. Por quê? Esse artigo da CLT, ele traz as condições em que o empregador pode fazer isso, né? Os parágrafos 1º e 2º desse artigo. 469. Então tá aqui, o 469 ele fala o quê, né? O primeiro parágrafo, então. Não estão compreendidos na proibição desse artigo, ou seja, aqui ele diz que é proibido, né, o empregado sem anuência ser direcionado, né, ou transferido para outro lugar. Então aqui o parágrafo é quando que o empregador pode fazer isso, né? Então, não estão compreendidas nessa proibição os empregados que já exercem um cargo de confiança e aqueles cujos contratos tenham essa condição explícita, né? Ou implícita. Que seja, então, por exemplo, já lá no contrato tem essa necessidade de estar em outros ambientes, né? Em outros locais de trabalho. Então, quanto a isso, não tem como proibir. E aqui a questão da transferência quando ocorrer extinção do estabelecimento em que o empregado trabalha. Então, a empresa aqui acabou. Então, ele tem que ser transferido, né? Essa empresa aqui fecha as portas. Então, nesses dois casos, sendo membro da CIPA, ele continua, né, com essas mesmas disposições. O empregador deverá garantir que seus indicados, né, então aquela parte da CIPA que é indicada, tenham a representação necessária para a discussão e encaminhamento das soluções de questão de segurança e saúde no trabalho. O empregador deverá garantir, então, que seus indicados tenham a representação necessária, o empregador designará entre os seus representantes o presidente da CIPA, então isso aqui é importante. Eu tenho lá 5 eleitos e 5 indicados. Dos indicados, um deles vai ser o presidente da CIPA, que o empregador vai determinar quem vai presidir. E dentre os outros 5, ó, os representantes dos empregados vão escolher entre eles quem vai ser, né, o vice-presidente. Entre quem os mais votados, né, que ficou titular, vão escolher então quem vai ser o vice-presidente. Então, o presidente vai ser obrigatório
indicado, e o vice-presidente vai ser representando, então, os eleitos. Os membros da CIPA eleitos e designados serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. Então, tudo isso a norma prevê. Quando que tem que começar o processo eleitoral, como que tem que ser a votação, isso tudo tem que acontecer antes da CIPA anterior finalizar o mandato. Para quê? Quando a CIPA finalizou hoje o mandato da CIPA anterior, né? Fechou um ano. Amanhã eu já tenho que ter os membros para serem empossados, tá? Então é isso que está dizendo aqui. Será indicado em comum acordo com os membros da CIPA um secretário e seu substituto. Então estão lá numa reunião, né? E aí vão escolher entre eles quem vai ser o secretário, então, e quem vai ser o substituto do secretário, ou suplente, né? E sempre, claro, o empregador tem que concordar com as escolhas. A documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, incluindo as atas de eleição e de posse, assim como o calendário anual das reuniões, porque tudo isso é um documento que a CIPA tem que desenvolver também, já tem que prever, né, quando que vão acontecer as reuniões, deve ficar no estabelecimento à disposição da fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. Então, aqui vem a figura do Ministério, tá? O Ministério, ele tem os fiscais, então, que são as pessoas que recebem as denúncias e vão até as empresas averiguar essas questões trabalhistas. E eles podem, a qualquer momento, nunca vi isso acontecer, mas eles podem, a qualquer momento, escolher uma empresa aleatória e solicitar as documentações, tá? E aí nós entramos em outra questão, que é o aspecto social também da segurança do trabalho, que não é vantagem para o Ministério autuar empresas, porque muitas vezes a autuação ela pode fechar as portas e provocar a falência de uma empresa. E isso não é interessante para o governo e nem para o Ministério, porque diminui a arrecadação, diminui o consumo, né, aumenta todos aqueles problemas sociais que nós vimos ali no entorno daquela empresa específica, tá? Então, pode ocorrer isso também. Seguindo. Então, a documentação necessária deve ser encaminhada ao sindicato dos trabalhadores da categoria quando for solicitado. Então, tudo isso tem que sempre estar a postos aí, né, de quem solicita esses documentos. O empregador deve fornecer cópias das atas de eleição e posse dos membros titulares e suplentes mediante recibo. Que mais? Nunca vi isso acontecer também. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pelo empregador antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados na empresa, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. Então, o que é isso? Nós tinha um número de funcionários que previa que tinha que ter, né, então, 5 membros eleitos e 5 indicados. Aí, a empresa reduziu o número de funcionários. Não importa, tem que continuar com esses mesmos 5 eleitos e 5 indicados, tá? Ela não pode ter redução. E aí está um problema, que às vezes, se a empresa ela precisa mandar alguns funcionários embora por cortes, isso não pode acontecer com os membros da CIPA, tá? Então, isso tem que estar bem explícito, porque isso não pode acontecer. Professora, mas se acontece, eles mandam embora e pronto. Aí vem aquela questão que o trabalhador tem o direito de entrar com uma ação, né, e reivindicar esse posto de trabalho de volta. O que, infelizmente, é difícil de acontecer, porque é aquela questão, né, você vai travar uma briga judicial contra uma empresa. E muitos trabalhadores se sentem constrangidos ou se sentem até desmotivados, né, em fazer isso. Tá? Então, aqui está as atribuições da CIPA. A CIPA, então, é responsável por identificar os riscos no ambiente de trabalho, por elaborar o mapa de risco, tá? E esse mapa de risco, eu vou ler esse primeiro, que é o bem importante. Esse mapa de risco, ele deve ser executado com a participação do maior número de trabalhadores, tá? Ou seja, o mapa de risco, pessoal, não é lá a visão do engenheiro a respeito do ambiente. Ah, esse ambiente tem essa máquina, não é um laudo. Tá? Esse mapa de risco é a visão dos trabalhadores, por isso que tem que ser formulado um questionário aplicado para os trabalhadores, e aí a visão que vem dos trabalhadores, sim, é essa que deve ir para o mapa de risco. E aí, se eu tiver o SESMIT, que é aquela equipe dos profissionais da área de segurança, né, que atuam dentro da empresa, quando eu tiver SESMIT, aí eles auxiliam nesse processo, mas é uma função realizar periodicamente, então, revisões dos ambientes, né, participar junto com o SESMIT, divulgar os trabalhos, as informações relativas à segurança e à saúde do trabalho. Então, sempre fazer esse contato direto e essa
esse meio campo entre a empresa, entre os profissionais da área de segurança e os trabalhadores, tá? Principal função da CIPA é essa, é conseguir envolver os funcionários nisso. Um item bem importante que eu quero chamar aqui a atenção também é requisitar à empresa as cópias das CATs. Essa comunicação de acidente de trabalho, que a prof falou que é difícil, né, a empresa que gosta de fazer CATs, porque depois o sistema, né, vai cobrar essa dívida da empresa. Então, a empresa que tem muitas CATs, quer dizer que a empresa está provocando muitos acidentes. E aí o governo vai provocar alguma intervenção nela, e sempre a intervenção é no sentido de multas, tá? As chamadas ações regressivas. Então, é uma responsabilidade, uma função também da CIPA cobrar essas cópias, para registrar, para manter esse controle, ver se todas estão sendo emitidas. Mas é muito difícil a CIPA que vai se organizar para fazer essa requisição. Entra mais uma vez na questão de conflito, tá? Promover anualmente, então, a CIPAT. Isso aqui toda empresa deve ter, todo lugar deve ter uma vez no ano. Por quê? Porque é promovida pela CIPA e todas a empreendimento tem que ter uma CIPA. É uma semana interna de prevenção de acidentes do trabalho. O que é feito nessa CIPAT? Palestras, sei lá, atividades dinâmicas, tá? É uma semana que a empresa prepara, sempre no ambiente de trabalho e no horário de trabalho, para promover essa conscientização. Por quê? Pensa-se hoje, né, tem essa consciência de que quanto mais o trabalhador conhece os riscos, mais ele se cuida. Só que tem empresas que não pensam assim, tem empresas que não querem que o trabalhador saiba que tenha risco, porque senão o trabalhador vai cobrar da empresa a segurança, tá? Então a gente tem esse conflito ainda também no ambiente. Tem empresas que não promovem a CIPAT com medo do trabalhador descobrir que tem risco no ambiente de trabalho e começar a cobrar seus direitos para a empresa, tá? Então é bem difícil. E aqui ele traz uma campanha de prevenção à AIDS. Por que ele traz isso? E agora tem outras doenças que deveriam já ter sido incluídas aqui. Porque lembram que o trabalhador, ele não é só ter doenças no trabalho, não é só não ter adoecimento e não sofrer acidentes no trabalho, mas é um inteiro bem-estar. Então, a AIDS, ela é considerada, né, era na época e ainda é considerada uma doença, assim, que ela pode ser prevenida e ela tem consequências muito graves. Então, esse é um tipo de campanha, né, que é promovido no ambiente de trabalho. Mas tem campanhas contra alcoolismo, contra tabagismo, e tudo isso envolve a CIPA, tá? A CIPA que tem que pensar e organizar, então, essas semanas, essas capacitações. E aí tem obrigações aqui dos empregados, né? Então, dos empregados colaborar com a gestão da CIPA, né? Fazer a indicação, então, da CIPA, dos empregados em situações de risco, participar das eleições. Então, tudo isso são obrigações. Aí tem aqui a questão do presidente da CIPA, que eu vou passar mais rapidinho, a função do vice-presidente, né? Que, na verdade, é só ficar ali quando o presidente falta. Aí as atribuições dos dois juntos, do secretário, que é secretariar qualquer, como secretaria, né? Qualquer outro grupo de pessoas. Aí do funcionamento, então, ele sempre vai ter reuniões ordinárias uma vez por mês, eles devem se reunir, né? Então, ele tem que ter um calendário pré-estabelecidos com as datas e horários dessas reuniões. Essas reuniões ordinárias, elas são realizadas durante o expediente, então o trabalhador não pode se deslocar ao ambiente de trabalho para ter uma reunião, ele já tem que estar lá, né? É no horário de trabalho dele. Então, toda a função da CIPA, as ações são sempre no ambiente de trabalho. Né? Sempre tem que ter ata, sempre tem que estar registrado, então esse é o funcionamento da CIPA. Uma coisa bem importante também, toda CIPA, quando ela entra em exercícios, o empregador é obrigado a fornecer uma capacitação. Então, tudo isso que eu estou fazendo aqui para vocês, falando da função, os cipeiros, eles precisam de uma capacitação. Então, é uma obrigação também do empregador, tá? Fazer essa capacitação para que eles entendam qual é a função deles ali naquele cargo, tá? Tá aqui, ó, do treinamento. Então, aqui fala do treinamento da CIPA. E agora eu quero ir lá aqui ele fala do processo eleitoral também, ó, até o prazo, pessoal. O prazo para divulgação do edital, o prazo para campanha, tá? Tudo isso é descrito aqui. Então, se um dia vocês precisarem organizar um processo eleitoral de uma CIPA,
Vocês sabem que aqui está tudo disposto. As atividades, elas são separadas nesses grupos, as atividades econômicas, tá? Eu vou descer aqui rapidinho para a gente ter uma ideia do que são essas atividades econômicas. Ó, então nós temos aqui. Vamos pegar uma aqui, ó. Fabricação de açúcar, tá? Fabricação de açúcar. Tem fabricação de amido, tem todo tipo que vocês imaginarem de atividades econômicas aqui, ó. Fabricação de ferro gusa, fabricação de cal e gesso, tá? Fabricação de ferro ligas. Vamos pegar essas aqui. Produção de ferro ligas. Então, ele tem um código. Esse código identifica essa função, tá? E aí, esse código aqui, para essa norma, ele foi transformado nesse aqui, ó, C13. Nós vamos ter C13, C14, ó, tem a sequência aqui, tá? Então, nós vamos identificar aqui, achar a nossa função, a principal função da empresa. A empresa pode ter mais que uma. Aí, ela vai usar o código quando ela tem o maior número de funcionários. Então, caiu aqui na C13. Ela vai lá na tabelinha. Aqui, vai achar onde é que está C13. C13, é aqui. Por quê? Ele já está dimensionando considerando o risco dessa atividade. Então, tem que ter tantos efetivos e tantos suplentes, ó. Agora, vamos ver o que significa cada uma dessa coluna. Aqui, ó. Conforme o número de empregados, né, o número de empregados no estabelecimento, vai ser o dimensionamento dos membros. Tá? Então, por exemplo, eu tenho, então, aquela minha atividade e eu tenho 60 funcionários trabalhando na minha empresa. Nossa, bastante, né? Então, vamos pegar aqui, ó, 60, tá nesse intervalo. Ou seja, eu vou olhar nessa coluna aqui, lá no C13. Então, eu preciso ter 3 efetivos e 3 suplentes na minha CIPA. Prof, mas esses 3 são os indicados ou são os eleitos? Igual, lembra que eles têm que ter a mesma representatividade? Então, eu vou abrir 3 vagas, tá? 3 vagas para as votações e o meu empregador, ele vai indicar 6 pessoas, 3 titulares e 3 suplentes, porque tá aqui, ó, efetivos, né, que são os titulares, 3 e suplentes 3. Então, eu vou ter que representar, vou ter que indicar 6 pessoas, 3 para serem titulares e 3 para serem suplentes. E da mesma forma, as eleições. Eu vou ter vaga para quantas pessoas? 3 efetivos e 3 suplentes, né? Simples assim. Então, ela é extensa, essa norma, por conta dos adendos que tem, porque ele traz todos as atividades econômicas que nós temos. Aí, para grandes empresas, então aqui, por exemplo, né, nós temos de 5.001 até 10.000 funcionários. E se eu tenho 20.000, como que fica esse dimensionamento? Daí ele tem aqui, ó, acima de 10.000, para cada grupo de 2.500, eu tenho que acrescentar quantos? Muito bem, quanto que eu falei? 15.000? Se eu tenho 15.000 funcionários, tá? 15.000 funcionários, eu vou encaixar 2 grupos de 2.500, né? Então, eu vou ter que adicionar 2 vezes a medida que está nessa coluna, o número que está nessa coluna. Então, voltamos para a nossa atividade. C13, ó, eu tenho que ter 3 titulares, 3 suplentes, se eu tinha 60 trabalhadores. Agora, eu tenho 15.000 trabalhadores. Então, 15.000 tá aqui, ó. Eu vou usar esse aqui de referência, né? Porque é o máximo que eu tenho na tabela, é 10.000. Então, para 10.000, eu preciso de 13 titulares. E aí, como é 15.000, eu tenho mais 2, ó. Eu preciso adicionar mais 2 para 2.500 funcionários, que eu tenho a mais, e mais 2 para os outros 2.500, porque eu tenho 15.000 funcionários, né? Então, eu vou... A minha CIPA aqui, qual vai ser o dimensionamento dela? 13 mais 4. Então, eu tenho um total aqui de 17 titulares. E aqui eu tenho 10 mais 2 mais 4. Então, eu vou ter 14 funcionários que serão os suplentes, tá? Então, funciona dessa forma. E aqui é só, então, a classificação, né, de todos os setores aí, áreas. Se a minha atividade não está prevista aqui, eu não tenho a minha atividade prevista aqui, daí o que a gente faz? Quase impossível. Mas aí você estipula conforme a área, tá? Da tua atividade. Aqui nós temos a área, ó.
setor de papel, gráficos, enfim, você vai encontrar a tua área aqui e vai dimensionar por uma atividade mais similar. Tem uma empresa, a classificação dela é a C24, tá? Caiu nessa classificação, nesse grupo. Eu tenho 15 funcionários, preciso ter CIPA? Designar uma única pessoa daí para fazer aquela função. Eu não preciso constituir a CIPA. Aqui no caso, se eu tivesse mais de 20, eu ia ter que ter um efetivo e um suplente eleitos, mais um efetivo e um suplente indicado. Eu teria que ter 4 pessoas na minha CIPA. Se eu tenho 15 funcionários, tá aqui, ó, não tá vazio. Então, eu não tenho obrigatoriedade de constituir a CIPA, mas eu tenho que nomear um empregado, no mínimo, e aí, se eu quiser, eu posso constituir pegar mais que um funcionário, né? Mas eu tenho que ter no mínimo um funcionário para seguir o que está escrito nessa norma.